Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre a taxonomia e a genética viral. Vamos falar principalmente sobre a classificação de Baltimore. Mas antes de começar a aula, eu gostaria que você considerasse se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto valoriza o meu trabalho, quanto me incentiva a estar sempre postando conteúdo de qualidade de matérias que se aprendem no ensino superior. Na taxonomia molecular dos seres vivos, ou seja, aquela taxonomia que não leva em consideração apenas os aspectos morfológicos da estrutura dos seres vivos, e sim a característica de processos de base que acontecem dentro da célula, essa taxonomia molecular ela leva em consideração principalmente o grau de conservação das subunidades ribossômicas entre as espécies. E quanto mais similar as subunidades ribossômicas entre as espécies forem, mais próximas elas estarão evolutivamente. Porém, os vírus eles não são seres vivos e não codificam as próprias subunidades ribossômicas. Logo, na taxonomia viral, que está constantemente mudando de regras sobre a classificação dos vírus, se costuma definir que uma espécie viral é aquela em quais os seus integrantes possuem similaridades no genoma, infectam potencialmente os mesmos tecidos, causando potencialmente as mesmas patologias. Porém, na clínica médica, é muito mais eficiente a gente classificar os vírus pela classificação de Baltimore, porque essa tipologia de classificação leva em consideração as estratégias replicativas que os vírus têm depois que eles infectam a célula. Ou seja, tendo em base esta classificação, a gente consegue selecionar de forma mais eficaz fármacos antivirais para combater a infecção viral. O material genético dos vírus pode ser composto ou por DNA ou por RNA. Além disso, eles podem possuir uma arquitetura, esse material genético viral, de dupla hélica ou de única hélica. Dupla hélica e DNA se assemelham ao nosso material genético. Além disso, este material genético viral pode ser considerado de polaridade positiva ou de polaridade negativa. A polaridade positiva representa que um material genético viral está imediatamente reconhecível a um ribossoma para sintetizar proteínas, para codificar proteínas, enquanto a polaridade negativa indica que aquele material genético viral não está imediatamente reconhecível por um ribossoma para codificar proteínas. Lembrando, como ocorre a síntese de proteína, vai lá o ribossoma e reconhece tripletas de nucleotídeos e adiciona um aminoácido correspondente à cadeia polipeptídica em formação. Além disso, o material genético dos vírus podem ser segmentados ou não segmentados. Segmentado dá para fazer uma analogia com o nosso genoma, que, por exemplo, a gente possui 46 cromossomas dentro do nosso núcleo. Ou seja, todos esses cromossomas fazem parte da nossa totalidade do nosso material genético. Da mesma forma, nos vírus, eles podem ser compostos por mais de uma molécula de material genético e todas as moléculas no total irá representar o seu material genético. Enquanto alguns vírus, porém, podem ser não segmentados, ou seja, apenas uma molécula de material genético irá representar a totalidade do seu material genético. Além disso, o material genético viral pode ser linear, com começo, meio e fim, ou pode ser circular. Dois vírus, por mais que pertençam a uma mesma espécie, eles podem possuir uma ligeira diversificação do seu material genético, que irá ter, de consequência, uma subdivisão em genotipos e em serotipos. É como se fosse eu e você. Por mais que eu e você sejamos da mesma espécie, Homo sapiens sapiens, eu e você temos um material genético ligeiramente diferente. E a gente observa a consequência dessa diversificação do material genético. A diferença dos nossos materiais genéticos é uma das principais responsáveis por eu ser diferente de você. E, de frente a um mesmo estímulo, é muito provável que eu e você iremos reagir de forma diferente a esses estímulos, por mais que sejamos da mesma espécie. A mesma coisa ocorre com os vírus.
Então, essa diversificação do material genético pode causar uma subdivisão que irá se denominar os genotipos. Quando essa diversificação do material genético tem de consequência que dois vírus de genotipos diferentes, porém de uma mesma espécie, esses dois vírus podem ter um tropismo celular-alvo diferente. Ou seja, enquanto um vírus tem determinadas células-alvo, o outro vírus irá ter outras células-alvos que ele irá infectar. E pode alterar também que esses vírus irão causar patogenicidades diferentes nos organismos que eles infectam, por mais que eles sejam da mesma espécie. Eles podem causar patogenicidades diferentes. Essa diferença do material genético pode causar uma outra subdivisão, que são os sierotipos. Ocorre quando essa modificação, essa diversificação no material genético gera que os vírus tenham epítopos diferentes. O que é um epítopo? Um epítopo é uma estrutura que vem reconhecida pelo nosso sistema imunitário. Logo, se um vírus, por mais que ele possua o mesmo tropismo celular e cause a mesma patologia que um outro vírus que possui um epítopo diferente, quando o nosso corpo combate esse vírus que possui um epítopo e ele cria anticorpos de memória, de nada vai adiantar esses anticorpos para este novo vírus da mesma espécie que possui um epítopo diferente. Quando a gente vem infectado por um vírus que possui um epítopo, a gente não se torna resistente, imune a um outro vírus da mesma espécie que, porém, possui um diferente epítopo. Agora, voltando à classificação de Baltimore, nós iremos ter que, independente da tipologia de material genético do vírus, independente da sua estratégia de replicação, em algum momento do ciclo infectivo, eles deverão sintetizar um RNA a único filamento de polaridade positiva. Logo, essa molécula de RNA único filamento de polaridade positiva se torna um ponto de referimento da classificação de Baltimore, que é subdividida em 7 classes. Os vírus que compõem a primeira classe da classificação de Baltimore possuem no seu material genético DNA a duplo filamento. Dessa primeira classe, ainda é subdividida entre aqueles que conseguem se replicar no núcleo ou no citoplasma das nossas células. Aqueles que se replicam no núcleo se aproveitam de específicos transportadores que a gente possui, que irá levar este material genético viral do citoplasma para dentro dos nossos núcleos. Lá dentro, ele irá se aproveitar dos nossos mecanismos de transcrição e irá, então, sintetizar a partir desse DNA a duplo filamento, que é morfologicamente igual ao nosso genoma, no sentido que é reconhecido pela DNA polimerase. Ele irá sintetizar RNA, a único filamento de polaridade positiva. E aí sim será reconhecido pelo nosso ribossoma. Ele será levado ao nosso ribossoma pelas nossas próprias proteínas. A nossa própria célula irá levar esse transcrito até o ribossoma. E os vírus que pertencem a essa primeira classe que se replicam no núcleo são os papilomavírus, os adenovírus e os herpesvírus. A outra subdivisão, ou seja, os vírus que se replicam no citoplasma e possuem DNA duplo filamento, eles conseguem se replicar no citoplasma porque dentro do capsídeo eles possuem não só o material genético viral, mas eles também possuem a enzima RNA polimerase DNA dependente. No momento que esses dois componentes, o material genético viral mais essa enzima, se encontram no citoplasma da nossa célula, eles começam a transcrever, essa enzima começa a transcrever o seu material genético, formando assim um RNA a único filamento de polaridade positiva. Os únicos vírus integrantes dessa subdivisão da primeira classe são os poxvírus. A segunda classe da classificação de Baltimore é composta pelos vírus
compostos por DNA, a único filamento, e circulares bem pequenos. Esses vírus também, quando infectam nossas células, são transportados ativamente pelas nossas próprias células do citoplasma até o núcleo. Lá dentro do núcleo, eles se replicam junto com a replicação das nossas próprias células, a replicação do nosso próprio genoma. Eles aproveitam os mecanismos de replicação para se replicarem e também utilizam os nossos mecanismos de transcrição para ser produzido um RNA, a único filamento de polaridade positiva, e sintetizar as proteínas virais. Os vírus da segunda classe, porém, eles não têm uma tendência que os vírus geralmente têm de incentivar a replicação celular. É uma vantagem para os vírus de incentivarem a replicação celular, pois assim, de consequência, eles irão replicar de forma mais eficiente os seus próprios materiais genéticos. Como os vírus da segunda classe não têm essa tendência, eles precisam infectar células com uma maior taxa proliferativa. Por exemplo, os parvovírus B19 infectam os eritroblastos, pois esses possuem uma alta taxa replicativa. A terceira classe da classificação de Baltimore é composta pelos vírus de RNA, a duplo filamento e segmentados, compostos por várias moléculas. Essa classe se replica no citoplasma. No momento da infecção, ela contém dentro do capsídeo tanto o seu genoma viral, composto de RNA, duplo filamento segmentado, quanto ela também possui no capsídeo, no momento da infecção, uma RNA polimerase, RNA dependente. Ou seja, a partir desse genoma viral, ela consegue sintetizar o filamento de RNA, a único filamento positivo, reconhecido pelo ribossoma, e assim ela sintetiza as proteínas. Proteínas essas, por exemplo, que é a RNA polimerase RNA dependente. Que aí, no momento que este vírus sai da célula, tanto o genoma viral quanto essa enzima, a RNA polimerase RNA dependente, elas têm que se agregar para aí sim formar o capsídeo ao redor dela. Um exemplo de vírus da terceira classe são os reovírus. Na quarta classe da classificação de Baltimore, nós temos os vírus compostos de RNA, a único filamento de polaridade positiva. E eles são muito infectíveis por si só, porque eles sozinhos já são suficientes para serem reconhecidos pelo ribossoma e aí sim começar a codificar as proteínas que irão auxiliar o processo infectivo, que são as responsáveis pelo processo infectivo de um vírus, proteínas que realizam funções. Então, como ocorre a infectividade desses vírus? Após a entrada desse material genético nas células, eles são reconhecidos pelo ribossoma, que irão codificar uma única e longa proteína, que primeiro essa proteína é parcialmente degradada em algumas partes por proteases celulares e depois ela ainda mais parcialmente degradada por proteases virais. Essa degradação parcial permite a separação de várias proteínas que irão realizar várias funções no processo infectivo. Agora a gente está analisando só as estratégias replicativas. Depois a gente fala separadamente do processo infectivo de cada vírus. Mas uma dessas proteínas que os vírus irão produzir é uma RNA polimerase RNA dependente. Então, ela irá pegar esse RNA de único filamento de polaridade positiva que infectou a célula e sintetizar um RNA a único filamento de polaridade negativa. Para entender esse conceito de por que um filamento de polaridade positiva sintetiza, tem como resultado final, após ele ser usado como base de uma RNA polimerase RNA dependente,
Porque esse filamento de RNA, a polaridade negativa resulta em um filamento de RNA a polaridade negativa. Para entender isso, tem que entender o código genético, para entender o que cada tripleta de nucleotídeo codifica. E que existe uma tripleta que é a tripleta que é o códon de início da síntese proteica. E por isso que alguns filamentos são de polaridade negativas, pois possuem esse códon, e no momento que você sintetiza, você lê ele ao contrário, e o resultado final será um RNA que não possui esse códon, e será então de polaridade negativa. Para entender isso, tem que entender o código genético. Então, uma RNA de polaridade positiva serve como base de uma RNA polimerase RNA dependente e sintetiza uma RNA de filamento negativo. Para que serve esse RNA de filamento negativo? Serve para, aí sim, ressintetizar muito material genético viral de filamento positivo. Porque aí aqueles filamentos negativos sintetizados a partir de um filamento positivo irão servir para ressintetizar o filamento positivo. E assim irá criar muitos mais vírus do que o único ou os poucos vírus que infectaram a célula. Nos mecanismos de infecção intermediários desses vírus nas células, se formam RNA circulares. E o problema é que RNA circulares são reconhecidos pelo nosso sistema imunitário inato. E eles iriam, então, começar mecanismos de defesa contra esses vírus. Porém, para escapar dos nossos mecanismos de defesa, esses vírus conseguem se esconder dentro das membranas das nossas organelas citoplasmáticas, escapando assim dos nossos mecanismos de defesa inatos. E quais são os vírus que integram essa quarta classe de Baltimore, altamente infectiva? A gente tem, por exemplo, os flavivírus, os calcivírus, os togavírus e os coronavírus. E aqui a gente começa a entender o porquê os coronavírus são tão infectivos assim. Os vírus da quinta classe de Baltimore, eles são RNA, a único filamento, porém de polaridade negativa. E no seu ciclo replicativo, eles precisam de uma RNA polimerase, RNA dependente, que irá então sintetizar um filamento de RNA a polaridade positiva, que por sua vez será reconhecido pelo ribossoma. E essa enzima, RNA polimerase, RNA dependente, já estará presente no capsídeo no momento da infecção viral. A sexta classe é composta por vírus compostos por RNA, a único filamento de polaridade positiva. Porém, essa classe não vem imediatamente reconhecida pelo ribossoma porque ela sofre antes um processo de retrotranscrição, graças à enzima retrotranscritase, que pega esse filamento de RNA, único filamento, e sintetiza um único filamento de DNA. E após isso, esse único filamento de DNA vem complementado e a gente é obtido um DNA a duplo filamento. Este DNA duplo, lembrando, esses processos ocorrem no núcleo. Aí este DNA duplo filamento depois é integrado, graças à enzima integrase, ele é integrado no nosso genoma. Após a integração do nosso genoma, este material genético viral vem definido como provírus e ele permanece ali integrado por toda a vida das células, sendo replicado junto com a replicação do genoma daquela célula, sendo então propagado nas células filhas. As células filhas irão continuar com esse genoma viral nas suas células. Um exemplo desses vírus são os vírus do HIV. E esses vírus são diploides. Ou seja, o vírus de todas da sexta classe são diploides. Ou seja, por exemplo, no HIV,
Um vírus de HIV possui 2 filamentos de RNA e cada filamento irá possuir todos os seus genes, todo o seu material genético se encontrará em um único filamento de RNA. Porém, como ele é diploide, ele terá 2 filamentos. Esses vírus, depois que eles se integram no genoma, eles possuem 2 tipos de transcritos. Um desses transcritos sofre um normal processo de maturação dentro das nossas células e ele consegue, então, sendo maturado normalmente pelos mecanismos de maturação das nossas células, ele consegue sair do núcleo para o citoplasma, usando os nossos mecanismos de exportação de RNA do núcleo. E esse RNA era um DNA de duplo filamento, sofreu a transcrição, produziu um transcrito que sofre o normal processo de maturação, é exportado do núcleo. Lá no citoplasma, ele é reconhecido pelo ribossoma e codifica proteínas. Produziu proteínas, legal. Lembrando, a gente tem um outro tipo de genes que eu citei previamente. O outro tipo de gene não sofre o processo de maturação normal. Ou é um processo incompleto, ou é totalmente ausente o processo de maturação. Então, como é que faz para esses transcritos serem exportados para o citoplasma? Essas proteínas que foram produzidas pelos genes do vírus que sofre o normal processo de maturação voltam para o núcleo e exportam esse transcrito que não sofre o normal processo de maturação. E assim, ela consegue exportar todos os seus transcritos para a produção de proteínas. Da 7ª classe, nós temos os vírus de DNA a duplo filamento parcial, que é exatamente o que o nome está dizendo. Em alguns locais deste material genético, encontramos um DNA a duplo filamento, enquanto em outros locais encontramos apenas um único filamento. Quando esses vírus infectam uma célula, eles são transportados para os núcleos. Lá, o material genético vem completado e fica totalmente a duplo filamento. E ali ele se comporta como um normal gene celular, sendo transcrito e replicado junto com a célula. Ele, então, produz principalmente, tendo em vista a sua estratégia replicativa, uma retrotranscritase, e ele produz também um transcrito progenômico, ou seja, ele é transcrito um RNA a partir do DNA que se encontra no núcleo, que contém toda a informação genética desse vírus em forma de RNA. Então a gente chama isso de um progenoma. Este progenoma de forma de RNA é exportado para o citoplasma e lá esta retrotranscritase retrotranscreve este RNA em DNA. E assim ele se torna pronto para mais um ciclo celular. Um exemplo de vírus da 7ª classe é o vírus da hepatite B. Em um ciclo médio viral, a gente tem que de poucos vírus iniciais que começaram o processo infectivo, a gente tem no final a produção de cerca de 10 elevado a 11 de novos vírus. E a gente vai ter, em consequência dessa elevada produção de novo material genético viral, que as enzimas que sintetizaram este material genético viral, elas têm uma característica que pode ocorrer que elas adicionem durante a síntese desse material genético viral um nucleotídeo não correto, ou seja, um outro nucleotídeo que não é fielmente complementar ao filamento que essa polimerase usou como base para sintetizar o novo filamento. Ocorre que algumas dessas enzimas, elas têm uma atividade denominada proofreading, que é o quê? É uma atividade de correção que a própria polimerase realiza para corrigir os erros que ela própria comete. Porém, a atividade proofreading de cada polimerase é diferente entre si por causa do contexto que ela está envolvida.
A DNA polimerase eucariótica, por exemplo, possui uma atividade proofreading extremamente eficiente, pois ela geralmente sintetiza o nosso material genético, ou seja, organismos complexos, multicelulares e que não tem uma taxa de proliferação assim elevada, que de poucos indivíduos gera 10 elevado a 11 novos indivíduos. Então, ela tem que ser muito eficiente para garantir a qualidade dessa síntese de um novo material genético para gerar um novo indivíduo. E assim ele conseguir sobreviver e gerar os seus novos indivíduos por sua vez. É assim que funciona a evolução. Então, a atividade proofreading da DNA polimerase eucariótica é muito alta. E lembrando que existem vírus que se integram no nosso genoma, ou que, mesmo sem se integrar apenas no núcleo, eles utilizam a nossa DNA polimerase eucariótica para se replicar. E eles irão ter de consequência que a taxa de fidelidade, vamos definir assim a atividade proofreading, do material genético que foi usado para sintetizar o material genético de novos vírus é muito fidedigno, esses dois filamentos, por causa da atividade proofreading. Os vírus que sintetizam uma DNA polimerase viral, ou seja, é uma DNA polimerase que eles mesmos codificaram, possuem uma atividade proofreading média. Já não é nada comparado à DNA polimerase eucariótica, porém já é alguma coisa. Porém, os vírus que sintetizam uma RNA polimerase viral possuem uma atividade proofreading muito baixa, ou essa atividade proofreading é nula. E a gente tem uma exceção dessa regra, que são os coronavírus. Os coronavírus, por mais que sejam vírus RNA e sintetizam essa RNA polimerase, eles possuem uma atividade proofreading média. Por quê? Porque o genoma do coronavírus, da família dos vírus do coronavírus, é muito grande. Ou seja, quanto mais baixa uma atividade proofreading, maior é a probabilidade de mutação por nucleotídeo no genoma. Ocorre que, geralmente, uma mutação é contraproducente. É sempre mais fácil destruir algo do que construir algo novo. E que seja bom, que seja eficiente, e que consiga competir com os outros vírus, os outros micro-organismos no ambiente para obter ali um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. Então, quanto menos a atividade proofreading, maior a taxa de mutação por nucleotídeo, um genoma muito grande vai ser rapidamente degenerado se a sua atividade proofreading for baixa. Um vírus que utiliza uma polimerase com atividade proofreading baixa, ele tem uma tendência a ser menor, para assim ele ter uma menor tendência de não ser totalmente degenerado durante o seu processo de síntese. Porém, por mais que quanto menor a atividade proofreading de uma polimerase, maior é a tendência que os novos filamentos de material genético virais produzidos sofram mutações que sejam contraproducentes, a gente vai ter que, devido a essa elevada taxa de replicação viral, ou seja, de poucos vírus sintetizam rapidamente 10 elevado a 11 novos vírus, a gente vai ter que... É muito provável que pelo menos poucos desses vírus desenvolvam novas características que sejam vantajosas. Por exemplo, basta que apenas um vírus, uma quantidade bem pequena de vírus, desenvolva uma mutação que o torne resistente a um fármaco antiviral, ou que ele desenvolva uma nova característica que o permite de infectar um novo tecido, ou desenvolva uma mutação que modifique um de seus epítopos e assim ele não será mais reconhecido pelos anticorpos produzidos pelo organismo. E então, quanto menor, a gente vai ter de consequência que quanto menor a atividade proofreading de um vírus, da polimerase que o vírus usa para se replicar, maior vai ser a taxa de mutação e, de consequência, maior vai ser a velocidade da evolução desse vírus. A maior velocidade que ele adquire novas características virulentas, que o torne mais infeccioso
ou que ele se propague mais rápido. O material genético viral também pode sofrer os fenômenos de recombinação, assim como o nosso próprio genoma pode sofrer. Caso a gente esteja falando de um vírus que se integra no nosso genoma, ou seja, um vírus ADNA, ele só pode sofrer a recombinação utilizando as próprias enzimas que realizam a recombinação do nosso genoma. Ou seja, ele utiliza os nossos mecanismos de recombinação para trocar fragmentos de alta homologia viral entre si, ocasionando então o fenômeno de recombinação. Para os vírus de RNA, este fenômeno de recombinação ocorre através do mecanismo denominado copy choice, e ele ocorre no citoplasma através de enzimas sintetizadas pelo próprio vírus. Enquanto uma RNA polimerase e RNA dependente está realizando aquilo que o próprio nome da enzima indica, ou seja, está polimerizando uma RNA dependendo de um outro RNA para ser sintetizado. Então, caso essa enzima encontre um outro segmento de RNA com uma alta homologia entre o segmento de RNA modelo que ela está usando para sintetizar o novo RNA, pode ocorrer a substituição desses segmentos, formando no fim uma molécula de RNA híbrida. Existe um fenômeno exclusivo dos vírus a material genético segmentado, que é o reassortimento genético. Este fenômeno é importante compreender porque ele já foi responsável por diversas pandemias no passado e ele será responsável por diversas pandemias no futuro. Os vírus de material genético segmentado, eles têm que, no final do ciclo celular, se agrupar certinho todos os seus segmentos dentro de um capsídeo, para poder realizar um outro ciclo celular mais para frente. Então, o fenômeno de reassortimento genético, quando ele ocorre? Ele ocorre quando uma única célula nossa eucariótica é infectada por dois serotipos diferentes de um mesmo vírus, ou seja, a mesma espécie viral, porém são duas cepas diferentes, são dois serotipos diferentes. Uma delas é o H1N1, nesse exemplo que eu estou representando aqui. H1 está para o serotipo 1 da hemoaglutinina. É um serotipo, um epítopo que induz uma resposta imunitária. Enquanto o N está para a neuroamidase, um outro antígeno. E como H2 também é um outro serotipo da hemaglutinina. N2 é um outro serotipo da neuroamidase. Quando uma única célula eucariótica é infectada por esses dois serotipos diferentes da mesma espécie viral, no momento que esses vírus têm que se agrupar para ir para a vida extracelular, né? Para o momento extracelular do vírus, ele pode ocorrer, então, uma confusão nessa agregação. Alguns vírus, sim, irão se agregar certinho e sair como H1N1. Alguns outros vírus vão se agrupar certinho também e sair como H2N2. Mas pode ocorrer, porém, um reassortimento genético e, no momento dessa agregação, formar um vírus que é H1N2. E o problema disso é que as pessoas que são imunes para o H1N1 não são imunes para o H1N2. E as pessoas imunes para o H2N2 não são imunes para o H1N2. E é por isso que este fenômeno gera constantemente pandemias na humanidade. É isso aí, galera. Essa foi a linha de taxonomia e genética viral. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like no vídeo. Compartilha ele com seus amigos que estão estudando virologia também. Não se esquece de considerar de se tornar membro desse canal. Assim você vai incentivar muito o meu trabalho. E também se inscreve, pois esse canal vai falar tudo sobre medicina.